Ele não tinha diplomas, nem fama, nem voz suave. Nunca passou por um seminário. E por muitos anos, sequer sabia ler. Mas um dia, o céu desceu sobre ele. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Seu nome era Smith Wigglesworth. Mas para muitos, ele ficou conhecido como o apóstolo da fé. Antes dos grandes estádios, antes dos palcos internacionais, antes dos vídeos da televisão da era da mídia evangélica, havia um homem simples, um encanador, de origem humilde, com calos nas mãos e silêncio nos lábios. Alguém que, à primeira vista, não parecia moldado para multidões. Mas aos olhos de Deus, ele carregava fogo. Smith nasceu em 1859, em Neston, na Inglaterra. A pobreza não era uma escolha, era um cenário imposto desde o berço. Trabalhou desde menino para ajudar em casa. Puxava cebolas, carregava sacos, entregava leite. Enquanto as palavras fugiam de seus olhos, ele aprendia a ouvir. Ouvia os gritos da necessidade, ouvia o silêncio de uma fé esquecida. E, principalmente, ouvia o chamado que ainda não compreendia. Ele cresceu duro, rígido, pouco dado a emoções. E mesmo quando se converteu jovem, foi apenas mais uma decisão, até que algo, ou melhor, alguém, entrasse em sua vida. O nome dela era Polly. E se Smith era silêncio e força, Polly era fogo e oração. Ela não apenas o ensinou a ler, ela o ensinou a buscar a presença de Deus. Com ela, Smith viu o poder da oração respondida. Viu o valor de uma mulher que não apenas acreditava, mas orava como se o céu tivesse escutando, estava. Durante anos, Smith ajudava em cultos, mas era Polly quem pregava. Ele sentia que não era digno. Não sabia falar, não sabia expor ideias. Mas algo dentro dele estava sendo forjado no silêncio. Ele passava horas sozinho, com a Bíblia, agora aprendendo a ler palavra por palavra. E cada palavra se tornava uma espada no espírito. Deus não estava apenas formando um homem, estava preparando uma arma para os últimos dias. Certo dia, ele ouviu sobre uma experiência chamada batismo no Espírito Santo. Uma experiência além da salvação. Uma visitação que incendiava a alma e trazia dons espirituais. Ele resistiu. Achava que já tinha tudo o que precisava. Mas no fundo, havia fome. E quando finalmente se rendeu, o que aconteceu foi indescritível. Ele foi cheio, não com emoção passageira, mas com uma autoridade que tremia o inferno. O Espírito Santo tomou conta dele com tal força que, a partir daquele dia, Smith não apenas falava, ele proclamava, a timidez sumiu. As palavras vieram como flechas, e os dons começaram a se manifestar. Curas, milagres, libertações. Mas ainda assim, ele era o mesmo homem simples. Acordava cedo, orava em silêncio, lia a palavra com temor. Nunca se apoiava em técnicas, nunca em fama. Para Smith, a fé era tudo, e a incredulidade, o maior inimigo da alma. Ele dizia, se Deus disse, então basta, eu creio. E quando orava pelos enfermos, ele não implorava. Ele ordenava, em nome de Jesus, seja curado. E as pessoas se levantavam, tumores desapareciam, paralíticos andavam, e até mesmo mortos voltavam à vida. Hoje, neste início de jornada, você precisa saber de uma coisa. Smith Wigglesworth não começou grande. Ele começou com fome, com humildade, com um coração disposto. Ele carregava calos nas mãos, mas fogo nos olhos. E aos poucos sua história deixava de ser apenas a de um encanador, para se tornar a de um instrumento nas mãos de Deus. Seus primeiros passos não foram dados em púlpitos, foram dados em quartos de oração, com a porta fechada, com a Bíblia aberta e com lágrimas rolando. E assim, Deus encontrou um homem que o mundo tinha esquecido e fez dele um canal de glória. Ele não buscava aplausos, buscava presença. E por isso Deus o encontrou. Depois de anos servindo nos bastidores, pregando de forma tímida e hesitante,
Smith Wigglesworth agora sentia algo diferente queimando por dentro. Não era apenas conhecimento, não era apenas fé teórica. Era como se o próprio céu estivesse prestes a invadir o seu interior. Ele ouvia falar de cristãos que oravam em línguas e de pessoas sendo cheias do Espírito com poder visível. De reuniões onde a atmosfera mudava. E por mais que amasse a Bíblia, por mais que fosse firme na doutrina, algo dentro dele gritava: se há mais de Deus, então eu quero. Foi então que ele decidiu buscar. Wigglesworth era conhecido por sua disciplina. Acordava cedo, jejuava com frequência. Orava sem barulho, mas com profundidade. E agora, mais do que nunca, ele se lançava aos pés de Deus com uma súplica: Senhor, batiza-me com o teu Espírito, não apenas com palavras, não apenas com fé, mas com fogo. Ele visitou reuniões de oração, entrou em vigílias, buscou com sinceridade. Mas por dias, nada aconteceu. Apenas silêncio. Até que, em uma dessas reuniões, enquanto outros oravam ao seu redor, uma senhora simples impôs as mãos sobre ele e começou a interceder. Smith caiu de joelhos. E naquele momento, algo desceu como uma descarga elétrica do alto. O Espírito de Deus o encheu com poder sobrenatural. E ele começou a orar, em outras línguas. Mas não era apenas um fenômeno. Era uma transformação. O medo foi embora. A insegurança desapareceu. A timidez virou autoridade. E as escrituras que ele tanto lia, agora queimavam como brasas vivas em seu coração. Ele voltou para casa diferente. Polly, sua esposa, olhou para ele e disse: você parece o mesmo, mas algo mudou. E quando ele começou a pregar novamente, ela não conseguiu esconder a surpresa. O homem que eu conhecia falava com calma. Agora você fala com fogo. A partir daquele dia, Wigglesworth não apenas falava de Deus. Ele carregava a presença de Deus. E isso começou a se manifestar em todos os lugares onde ia. Em suas primeiras pregações após o batismo no Espírito, as pessoas não apenas escutavam. Elas eram confrontadas. Choravam. Caíam de joelhos. E os primeiros milagres começaram a acontecer. Um homem surdo começou a ouvir. Uma mulher que mancava desde a infância saiu andando normalmente. E Smith, mesmo surpreso, não duvidava. Ele apenas repetia: apenas creia. Jesus ainda cura. Jesus ainda opera. A fama começou a se espalhar, mesmo sem que ele a buscasse. Pessoas vinham de cidades vizinhas para ouvi-lo. Outras pediam oração com urgência. Alguns vinham zombar, mas saíam impactados. E tudo isso porque um dia, ele decidiu buscar o Espírito Santo com toda a sua alma. Smith Wigglesworth começou a ensinar sobre esse batismo, mas não como uma doutrina fria. Ele falava como quem havia vivido. E dizia: não é apenas falar em línguas. É ser revestido com o poder do alto. É ser uma testemunha viva do Cristo ressurreto. Ele começou a escrever e pregar sobre fé e poder, sobre o Espírito Santo como a força ativa na vida do crente, e sobre como a incredulidade era o maior bloqueio para o mover de Deus. O mais impressionante é que Smith não criava um espetáculo. Não havia palco de fumaça. Não havia técnicas emocionais. Apenas a palavra, a fé e o Espírito. E onde quer que ele fosse, sinais o acompanhavam. O batismo no Espírito havia lhe dado mais do que dons. Havia lhe dado ousadia para desafiar a enfermidade, a morte, o medo e o inferno. Sua vida se tornou uma resposta prática à promessa de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Smith dizia: esse poder não é apenas para os apóstolos. É para mim, é para você, é para todo aquele que crê. Ele não tinha teologia elaborada, mas tinha experiências reais. E isso impactava mais do que qualquer teoria. Esse encontro com o Espírito transformou tudo. Transformou seu ministério. Transformou seu lar. Transformou sua visão de mundo. E foi apenas o começo. Porque a partir daqui, Smith Wigglesworth não seria apenas um pregador. Ele se tornaria um instrumento de milagres.
Alguém que via o impossível se curvar diante da fé. Smith Wigglesworth não era conhecido por palavras rebuscadas. Ele não tinha títulos acadêmicos, nem buscava reconhecimento. Mas por onde passava, algo sobrenatural acontecia. Era como se o céu andasse com ele. As pessoas começaram a chamá-lo de apóstolo da fé. E não era por acaso. Sua vida se tornou uma sequência de episódios tão extraordinários que, para muitos, pareciam lendas. Mas os que estavam presentes sabiam. Era real. O segredo? Uma fé simples, mas inabalável. Smith dizia: se Deus falou, então eu creio. Se eu creio, então eu ajo. E se eu ajo, então Deus se move. Simples assim. Sem desvios. Sem dúvidas. Wigglesworth não orava com rodeios. Ele falava com autoridade. Não era grosseria. Era convicção. Ele conhecia a palavra. E conhecia o Deus da palavra. Em seus cultos, os enfermos vinham aos montes. Alguns em cadeiras de rodas. Outros carregados por parentes. Muitos desenganados pelos médicos. E o que acontecia ali não era manipulação. Não era teatro. Era fé em ação. Ele orava com imposição de mãos. Outras vezes, simplesmente declarava a cura com uma palavra. Mas havia momentos em que sua ousadia parecia desafiar a lógica. Uma vez, ele golpeou com força o estômago de um homem com câncer. O público ficou em choque. Mas o homem caiu, levantou e estava completamente curado. Alguém perguntou: você não tem medo de machucar as pessoas? Smith respondeu: eu não estou lutando contra pessoas. Estou lutando contra o diabo. Para ele, a doença era uma afronta. E a fé era a arma. Outro dia, uma mulher paralítica foi levada ao púlpito. Smith orou. Nada aconteceu. Oraram de novo. Ela caiu. Oraram mais uma vez e ela se levantou andando. Não com esforço, mas com leveza. Casos assim se repetiam. Tumores desapareciam. Surdos ouviam. Cegos viam. Pessoas com epilepsia eram libertas. E até mortos ressuscitavam. Sim, há registros de pelo menos 14 pessoas ressuscitadas durante seu ministério. Uma delas, um ente querido já enrijecido, foi colocado contra a parede. Smith declarou com voz firme: no nome de Jesus, viva! O corpo caiu. Ele o ergueu de novo. Eu disse: viva! E naquele momento, a respiração voltou. Os olhos se abriram. A morte recuou. Você pode duvidar. Pode racionalizar. Mas quem esteve lá nunca mais foi o mesmo. A pergunta é: como isso era possível? A resposta estava em sua intimidade com Deus. Wigglesworth não era alguém que vivia de multidões. Ele vivia de oração. Jejuava constantemente. Lia apenas a Bíblia e recusava jornais ou distrações. Dizia que o mundo estava cheio demais de incredulidade e que a fé verdadeira exigia silêncio interior e escuta profunda. Ele carregava uma presença tão intensa que, certa vez, ao entrar em um trem, sem dizer uma palavra, um homem começou a chorar. Disse: o Senhor me convenceu de pecado só por estar aqui. Smith respondeu: isso é o Espírito Santo. Ele está aqui comigo. Seu ministério se expandiu para além da Inglaterra. Ele pregou em países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Suécia, Suíça, Estados Unidos e muitos outros. E por onde passava, deixava um rastro de fé. Mas não era fama o que ele queria. Era ver Jesus glorificado. Era ver almas salvas e corpos restaurados. E mais do que milagres. Ele pregava arrependimento. Pregava santidade. Pregava que a vida cheia do Espírito é uma vida de renúncia, de rendição, de cruz. Smith Wigglesworth não negociava a verdade. Ele não amaciava o Evangelho. Ele pregava com lágrimas e com autoridade, com poder e com quebrantamento. Ele dizia: não há fé verdadeira sem obediência. E não há poder verdadeiro sem santidade. Chamavam-no de rude, de exagerado, de excêntrico.
mas os frutos falavam mais alto. Ele não construiu catedrais, não fundou denominações, não escreveu tratados teológicos, mas ele viveu o evangelho com fé radical, com uma coragem que desafiava o natural, com uma entrega que desarmava o inferno. E por isso, foi chamado de apóstolo da fé. Mas sua história ainda não terminou. Porque enquanto muitos o lembram pelos milagres, o que ele deixou como herança foi muito mais profundo. No próximo capítulo, você conhecerá os segredos do quarto, o lugar onde tudo começava, o chão onde um homem simples tocava o céu e fazia o céu tocar a terra. Antes do milagre, havia o joelho dobrado. Antes do sermão, havia o silêncio no quarto. Antes da autoridade, havia a rendição. Smith Wigglesworth era conhecido pelos milagres, pelas curas, pela fé inabalável. Mas o que o sustentava por trás de tudo isso era uma vida secreta. Um relacionamento profundo com o Espírito Santo, cultivado longe dos aplausos. Ele dizia: "Eu nunca oro por mais de 15 minutos. Mas também nunca passo mais de 15 minutos sem orar." Essa frase resume muito do que era sua intimidade com Deus. Para ele, oração não era um ritual. Era um respirar constante na presença de Deus. Era viver sensível, sempre pronto, sempre rendido, sempre atento ao que o céu estava dizendo. Smith não tinha hábitos religiosos sofisticados. Não usava palavras bonitas. Mas tinha um coração em brasa. Acordava cedo, jejuava com frequência e lia apenas a Bíblia. Recusava qualquer outro tipo de leitura. Dizia que os jornais enchiam a mente de incredulidade e que ele só podia carregar aquilo que alimentasse sua fé. Em sua casa não se falava de pecado com leveza. Não se brincava com o mundo. O ambiente era consagrado. Havia reverência. Porque ele sabia, o Espírito Santo é sensível. E para mantê-lo perto, é preciso viver com temor. Em muitos cultos, Wigglesworth chorava antes de subir para pregar. Não por tristeza, mas por peso espiritual. Ele dizia: "Não posso subir ao púlpito seco. Preciso subir molhado. Molhado de lágrimas. Molhado de unção." Sua oração não era alta, mas era constante. Não era longa, mas era cheia de vida. Ele cultivava o silêncio. O tipo de silêncio que ouve mais do que fala, que percebe os sussurros do Espírito e que responde com obediência imediata. Smith acreditava que o verdadeiro poder vem de um coração limpo. Ele pregava santidade, mas não como aparência, como essência. Ele dizia: "Deus não enche vasos sujos. Deus procura corações puros, não perfeitos, mas rendidos." Wigglesworth levava isso a sério. Evita piadas, evita distrações. Vivia concentrado no propósito. Até em momentos simples, seu foco era manter a mente ligada no alto. Uma vez, alguém o convidou para conversar após uma reunião. Ele respondeu: "Se for conversa espiritual, sim. Se for apenas para matar tempo, prefiro orar." Isso chocava alguns, mas também revelava por que o céu confiava tanto poder a esse homem. Não era pela força, era pela rendição. E quanto mais se entregava, mais Deus o usava. Ele não se considerava especial. Dizia que qualquer pessoa que buscasse com sinceridade poderia ser cheia do Espírito e usada poderosamente. Mas para isso, era preciso pagar o preço. O preço do altar. O preço do jejum. O preço do arrependimento. Smith não tolerava pecado oculto. Não compactuava com religiosidade sem fogo. E alertava: o diabo não teme o pregador famoso. Ele teme o homem ou a mulher que dobra o joelho até o céu responder. Muitos queriam o poder de Wigglesworth, mas poucos desejavam sua consagração. Ele vivia na contramão da fama. Não aceitava elogios. Não buscava aplausos. Só queria ouvir uma voz. A voz de Deus. Seu tempo no quarto era mais precioso do que no púlpito.
Porque ali, sozinho com Deus, era onde o verdadeiro avivamento começava. Não nas multidões, mas no secreto. E era isso que ele deixava como legado. A certeza de que o fogo não começa no palco. Começa no altar pessoal. Uma vida de oração. Uma vida de santidade. Uma vida escondida em Deus. Wigglesworth não era apenas um milagreiro. Era um amigo do Espírito Santo. Um homem comum, com um coração separado. E talvez seja isso que mais precisamos lembrar. Que antes de Deus usar alguém em público, Ele testa essa pessoa no particular. Smith passou nesse teste. E por isso, se tornou uma voz. Uma voz que, até hoje, ecoa. Smith Wigglesworth nunca fundou uma igreja. Nunca criou uma denominação. Nunca deixou um império. Mas deixou algo que o mundo espiritual reconhece até hoje. Um rastro de fé viva. Seu ministério, marcado por milagres, curas e autoridade, não parou em suas próprias mãos. Ele se tornou referência, inspiração e modelo para todo um movimento que viria a explodir no século XX. O pentecostalismo global. Enquanto os primeiros pentecostais ainda estavam se organizando, enquanto muitos ainda debatiam sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, Smith Wigglesworth já estava vivendo tudo isso, intensamente. Ele não esperava por um movimento. Ele era o movimento. Líderes pentecostais da Europa, dos Estados Unidos, da África e da América Latina beberam da fonte de sua vida consagrada. Seus sermões começaram a circular em panfletos, depois em livros. E mesmo sem pretensão, seus escritos se tornaram manual de fé prática e poderosa para milhares de líderes ao redor do mundo. Em uma época em que muitos ainda tinham medo de falar em línguas, Smith declarava com ousadia: o batismo no Espírito Santo é a herança de todo crente. Não é opção, é capacitação. Ele ensinava sobre cura divina não como uma possibilidade, mas como parte da obra de Cristo na cruz. Para ele, Jesus não apenas salvava. Ele salvava, curava, libertava, batizava com o Espírito e voltaria. Sem saber, Smith estava reforçando as colunas do que viria a ser conhecido como o Evangelho Pleno, ou, como muitos hoje chamam, o Evangelho das 4 estações. Jesus como Salvador, batizador, médico e rei. Essa visão foi assumida, ensinada e propagada por grandes denominações pentecostais. Missionários e pastores pentecostais citavam Wigglesworth como uma fonte de inspiração viva. E sua influência não foi apenas teológica, foi também prática. Ele mostrou que a fé não precisa de palcos, precisa de coragem. Ele provou que o Espírito Santo não se limita a uma geografia, se manifesta onde houver um coração faminto. Durante suas viagens, Smith orou por líderes que mais tarde fundariam igrejas, ministérios e avivamentos locais. Alguns testemunharam terem sido curados por ele. Outros foram batizados com o Espírito durante suas reuniões. E todos eles diziam a mesma coisa. Ele carregava algo que era impossível ignorar. Havia algo em sua voz, em seu olhar, em sua postura. Era como se ele andasse com o céu ao seu redor. E isso contagiava os que estavam perto. No Brasil, pastores pentecostais dos anos 1950 e 60 citavam seus livros em mensagens. Na África, líderes carismáticos o consideravam um dos pais da fé de sinais. Nos Estados Unidos, seu nome era citado nos corredores das igrejas Assembleias de Deus, como modelo de vida consagrada. Mas Smith não buscava herança. Ele buscava fidelidade. E por causa disso, deixou herança espiritual maior do que muitos reis. Hoje, quando falamos de fé que move montanhas, de oração que cura, de poder do alto, falamos de algo que ele já vivia em cada culto. Ele ajudou a romper o medo, desafiou a incredulidade e construiu, sem perceber, pontes invisíveis entre gerações. Líderes como Lester Sumrall, Doug Osborne e Reinhard Bonk, entre muitos outros, foram direta ou indiretamente marcados por sua fé viva. E é impossível falar de pentecostalismo moderno sem reconhecer a influência dele. Não como um teórico,
mas como um homem cheio do Espírito, moldado no fogo e guiado por obediência. Seus livros, como Somente Crê e O Poder do Nome de Jesus, continuam sendo usados em seminários, devocionais e discipulados. Não porque ele tinha uma teologia refinada, mas porque ele tinha uma vida cheia de testemunhos. Smith Wigglesworth foi um homem simples com um impacto global. E mesmo tendo partido em 1947, o que ele viveu continua aceso. Ele não fundou movimentos. Ele acendeu corações. E até hoje, nos cultos pentecostais que ardem em fogo, nos lares que se rendem ao Espírito, nas igrejas que clamam por cura e avivamento, o legado dele vive. Ele foi, sem dúvida, uma das colunas do que hoje chamamos de mover pentecostal. Mas a grandeza dele não estava nos milagres. Estava na fidelidade, na oração constante, na fé sem negociações e na coragem de dizer: Deus disse, eu creio, e isso basta. Smith Wigglesworth morreu em 1947. O corpo partiu, mas a voz ainda ecoa. Não pelas gravações, não por vídeos, não por programas de rádio ou redes sociais, pois ele viveu muito antes disso. Sua voz ainda fala porque o que ele carregava era eterno. Hoje, tantos anos depois, pastores ainda citam suas frases, livros ainda são publicados com seus sermões. Testemunhos de cura continuam sendo compartilhados. E jovens famintos ainda dizem: Senhor, dá-me a fé de Wigglesworth. Mas o que fazia essa voz tão viva? Não era o estilo, não era a estrutura das mensagens. Era a autoridade que vem de quem anda com Deus. Wigglesworth não falava para entreter, falava para confrontar e despertar. Suas palavras eram como martelos, quebravam a indiferença, esmagavam a incredulidade e abriam caminho para que o Espírito Santo tomasse o lugar central. Ele dizia: Deus quer nos levar a uma fé que vê o invisível, toca o impossível e não aceita o natural como final. A geração dele passou, mas os desafios espirituais continuam. Ainda há frieza, ainda há incredulidade, ainda há um mundo que precisa de luz. E mais do que nunca, precisamos de vozes como a dele. Não apenas para repetir o que foi dito, mas para viver o que ele viveu. Ele não deixou um museu, deixou um chamado. Um convite a todo crente: viva no Espírito, ande pela fé, pregue com fogo, ore com lágrimas. E nunca, jamais, aceite um evangelho sem poder. Smith Wigglesworth pregava como se cada culto fosse o último. Orava como se o céu estivesse prestes a invadir a terra. Caminhava com reverência e vivia pronto. Certa vez, já no fim da vida, disse a um amigo próximo: Tenho saudades do céu, mas enquanto estiver aqui, quero gastar cada fôlego servindo ao meu Senhor. E foi exatamente o que fez. Até o último dia, até o último culto, até o último suspiro. Seu túmulo está na Inglaterra. Simples, sem ostentação. Mas os frutos que ele plantou crescem até hoje. Há igrejas vivas, líderes restaurados, famílias transformadas, vidas alcançadas por meio de uma fé ousada que começou com um encanador que aprendeu a orar. E esse é talvez o maior legado dele. Provar que Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta a buscar, se consagrar e obedecer. Wigglesworth não buscou grandeza, buscou profundidade, e por isso se tornou eterno. Em tempos onde tantos se perdem no brilho dos palcos, ele nos lembra do poder do quarto secreto. Em tempos de dúvida, ele nos lembra que a fé verdadeira não depende do que vemos, mas do que cremos. E se hoje você ouve essa história, não é apenas para se inspirar, é para ser desafiado, porque a voz de Wigglesworth ainda fala. Ela fala toda vez que alguém decide crer. Ela fala quando um enfermo é curado. Ela fala quando um crente se ajoelha no escuro e ora em línguas. Ela fala quando um pastor abandona os artifícios e volta à cruz. Ela fala quando o Espírito Santo encontra espaço para agir. E ela pode falar por meio de você,
Porque a voz dele era inspirada por Deus. Deus falava através da voz dele. Deus usava ele. Você pode ser a próxima voz, o próximo altar, a próxima tocha. Porque, como Smith dizia, se você tem o Espírito de Deus, então você tem tudo de que precisa para virar o mundo de cabeça para baixo. Ele se foi, mas o fogo que carregava não se apagou. Ainda arde, ainda queima, ainda chama. A pergunta é: você vai acender ou vai apenas lembrar?